Ora, viva meu amigo! Seja bem-vindo ao Planeta Estudantil, o canal que sempre tem por objetivo te levar do nível 0 ao nível topo. No vídeo de hoje, vamos estar aí a resolver um exame final de Física, 10ª classe, 2022, primeira chamada. Assim que é, este exame teve a duração de 90 minutos e nós vamos procurar arrebentar com ele em metade deste tempo. Mas tudo isto dando prioridade ao seu conhecimento e percepção. Sem mais delongas, meu nome é Marcos Govin e vamos a este vídeo. Muito bem. Primeira chamada, ou seja, primeira questão é questão de análise, não é? Uma questão de análise, vamos arrebentar com ela em 0 segundos. Ok, vamos lá isto. Escolhe a opção que completa a seguinte frase. Diz a questão número 1, não é? Ok, aqui diz, o enunciado, carga de sinais diferentes atraem-se, corresponde à lei. É só escolher aí a lei qualitativa das interações elétricas. Não precisamos mesmo sofrer em comparar outras leis aqui. Essa de conservação de cargas elétricas, de conservação de energia, não fazem parte sobre atração ou repulsão das cargas, tá bom? Mas a lei qualitativa das interações elétricas faz o juízo desta nossa frase aqui. Agora, alternativa D, qualitativa das interações magnéticas. Isto já é outro assunto. Atrações de polos, polo sul e polo norte, tá bom? Já se fala isto lá no campo magnético. Ok, partindo desta para número 2, diz aí, qual é a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Ampere não pode ser, porque ampere refere-se à intensidade. Volts não pode também, porque volts se refere à tensão. Ohm não pode também, porque se refere à resistência. E assim nos sobra somente dizer que a alternativa correta é de coulombs. Ok? Vamos correndo já para um número 3, porque isso é só questão de análise. Ok, número 3. Escolhe a opção que completa a seguinte frase. Ok? Uma pequena esfera isolada está carregada eletricamente. Uma segunda esfera, também carregada e suspensa por meio de um fio de seda, é aproximada da primeira e por ela atraída. Isto acontece porque a carga dá, tá bom? Se esta esfera aqui está carregada eletricamente, que é a questão que nos dá daqui, e uma segunda esfera também carregada e suspensa por um fio, não é? Esta é aproximada da primeira e por ela atraída. A questão mora aqui. Se nós pegamos a primeira esfera e aproximamos ela à segunda esfera, essas duas esferas elas fazem o quê? Se atraem. E se essas duas esferas se atraem, significa que os sinais dessas duas esferas, ou seja, da esfera 1 é positivo e o sinal da esfera 2 é negativo, ou vice-versa. Mas tudo que você deve saber é que para que haja atração entre dois polos, ou seja, entre duas cargas elétricas, devem aí terem cargas de sinais contrários. É tudo que você precisa saber. Então, com isso, vamos analisar a questão, ou seja, a alternativa A, diz aí, segundo é positiva. Não vale só dizer que um é positivo e o outro. Qual é o sinal que leva? Vamos analisar bem. Segunda é diferença da primeira. Ok, segunda é diferente da primeira. Diz que segunda é diferente da primeira. Vou estar somente a marcar um certo aqui, porque a ideia é coerente. Vamos para C. Primeira é igual à da segunda. Não podem ser iguais. Se forem iguais, não haverá atração. Primeira é negativa. Esta aqui também não vale. Não vale dizer que primeira é negativa. Então, e a segunda? Qual é a sua carga? Não sabemos. Logo disto, nos sobra a alternativa correta mesmo sendo B. Segunda é diferente da
primeira. Então sabemos que a segunda pode ser positivo e a primeira negativo. Ou a primeira é positivo e a segunda negativo. Vice-versa. É tudo que você precisa saber sobre este assunto de cargas, tá bom? Ok, vamos lá correr aí, arrebentar com outras questões. Vai aí o número 4. O que diz número 4? Qual é, em amperes, o valor da intensidade da corrente elétrica que passa pela seção reta de um condutor de cobre de 15 columbos? Ok, já estamos aí a recolher dados, não é? Estamos aí a recolher dados, 15 columbos. Isto quer me dizer que eu vou ter que dizer aí que dados 15 columbos. Columbos é a unidade de quê? De carga. Então, carga vai ser igual a 15 columbos durante 3 segundos. 3 segundos é a unidade de tempo. Então, 3 segundos de ligação de um eletrodoméstico, tá bom? Aí querem nos dar o quê? Qual é em amperes ao valor da intensidade da corrente elétrica? Ok, a questão mora aqui. Esta aqui é a nossa questão. Tá bom? Se a questão mora aí, nós já sabemos que queremos já intensidade. A intensidade não sabemos. Fórmula para resolução. Isto aí nos remete a um pensamento coerente que a intensidade tem que ser igual à carga sobre a variação de tempo. Simplesmente isso, dizer que intensidade vai ser igual a carga vai ser 15, que divide por 3. Se você dividir o 15 por 3, isto já dá 5 amperes, tá bom? Já arrebentou com a questão número 4, vamos continuar resolvendo a questão número 5 aí que segue. Ok, questão número 5 que nos diz? Diz aí, a tabela mostra o valor da tensão a que uma resistência é submetida em relação à intensidade da corrente elétrica que atravessa, tá bom? Nos dão aí uma tabela e diz aí número 5, ou seja, 5A, eles já dizem aí, o condutor é ou não rômico. Justifique, tá bom? É só para dizer se o condutor é rômico ou não. Em princípio, você terá que partir dessa tabela aqui para saber se o condutor é rômico ou não. Só precisa saber que para que seja um condutor rômico, tá bom? Para que ele seja condutor rômico, a resistência é igual aqui, a tensão que divide pela intensidade, isto aqui tem que ser o quê? Constante, tá bom? Desde o princípio em que você divide a tensão pela intensidade e o valor parte ser constante, significa que o condutor é rômico. O que é isso que eu estou a falar? Vamos aplicar este conhecimento usando a tabela. Estou a dizer que se você tem a resistência que é igual, vais dizer aqui, pegas aqui a tensão que é 50, vais já dizer 50, sobre a intensidade, tem que ser valores um embaixo do outro, ou um em cima do outro quando se trata de uma tabela. Então, uma vez que eu pego 50, tenho que pegar o 10. Então tem que ser aí divisível por 10. Isto aqui é igual. Este sai com este. Significa que meu valor aqui vai ser 5 ohms, tá bom? Com isto posso pegar mais um outro valor, dizer que resistência é igual. Vou levar este e este, não é? Isso é para descobrir se os meus valores ao longo desta minha tabela são constantes ou não. Vou dividir 70 por 14. Isto aí, dividindo 70 por 14, já sabemos que isto aí vai dar 5 ohms também, tá bom? 5 ohms. Isto é questão de matemática apenas, tá bom? É questão de matemática apenas. Então, para você descobrir se você acha que não é bom a matemática e você quer descobrir se é realmente 5, é só dizer 14 vezes 5 mesmo, tá bom? 14 vezes 5 é só calcular isso aí. 5 vezes 5 já dá o quê? Já dá aí 20. 20 vai 2, fica 0. 5 vezes 1 fica sendo 5, mais 2, 7. Então, 7 deu 70, então realmente é 5 ohms. Acabou. Então, vamos lá e pegar um outro valor, não é? Este nosso último valor, que é este e este. Dividir aqui vai ser 90, que divide por 19. 90 que divide por 19, aqui é igual a isto. Isto aí é igual a um valor aproximadamente a 4,7, alguma coisa lá para infinitos, tá bom? Observa que o meu valor aqui, ele é igual, neste período, a primeira resistência é igual à segunda, que esta segunda é igual à terceira. Não exatamente igual, mas esta terceira aqui, eu posso aproximar ele por excesso, dizendo que já é 5 ohms, tá bom? Posso aproximar ele por excesso. Se você quer confirmar se realmente esse valor é válido, aproximar ele ou não, é só construir um gráfico em relação à sua tabela aí, como isto. Vais pegar isto aí e colocar mais ou menos assim. Contudo,
você vai ter aqui tensão em volts, tá bom? E aqui vai ter intensidade por amperes. Com isto, eu posso afirmar com toda certeza que ao colocar os valores da tensão que partem de 50, de 70 e de 90, e aqui vou ter 10, 14, 19, tá bom? Então, é só ligar esses números segundo o seu par. Liga o 50 com 10, 70 com 14. É simples. Liga este com este. Com isto, vais ligar este com este. Ligando este aqui com este aqui, tá bom? Com isto tudo aí, você já vai acabar tendo aí um gráfico parecido com isto aqui. Se saiu este gráfico aí, significa que este condutor é realmente ômico, tá bom? Este aqui realmente é um condutor ômico, tá bom? Porque que isto aqui é um condutor ômico? Além da sua resistência, que ao longo da tabela, se nós pegarmos este dá 5, este 5, este 5, que é constante, o gráfico também, ele cresce. Se o gráfico somente cresce e não desvia, não é? Significa que o meu condutor é realmente ômico. Este valor de 4,7 é um valor que você pode aproximar por excesso, ficar nos 5 ohms, para que deste modo seja igual ao resto dos valores, aí tornando a resistência completamente constante dentro desta tabela. Ficou a dica? Então, é ômico. Se você quer justificar, dizer justifique, é só vir aí justificar, dizer porque a sua resistência é constante. Era só dizer isto, que a sua resistência é constante e acabou. É a resposta da alternativa A. Partindo assim para a alternativa B, dizem, calcula o valor da resistência para DDP de 70 volts. DDP significa diferença de potencial, não é? Com isto, eu posso dizer que para calcular o B, eu quero calcular a minha diferença de potencial, assim que é. O que eu posso fazer é só recolher primeiro os dados. Então, com isto, eu já sei que a tensão tem que ser 70, não é? A tensão já tem que ser o quê? 70 volts, tá bom? A tensão já tem que ser 70 volts e com isto aí, eu vejo. Para eu ter a minha resistência, não é? Para eu ter meu valor de resistência sem nenhum problema, onde vem 70? 70 vem exatamente onde? Aqui. Se o 70 vem aqui, para eu ter a resistência equivalente, eu tenho que pegar o valor que está abaixo do 70, que é o 14, que este valor se refere à intensidade, tá bom? Então, com isto aí, nós já podemos afirmar aqui nos dados que a nossa intensidade deu aí 14 amperes. E por fim, a fórmula barra resolução, é só dizer aí que a resistência é igual a tensão sobre intensidade. Então, a resistência seria igual a tensão, já sabemos que é 70, que divide por 14, e já sabemos bem isto, que se nós dividirmos esses dois, isto vai dar 5 ohm. Isto já saía arrebentando você com a questão B, e assim saía sorrindo. Vamos lá continuar a resolver esse nosso exercício partindo para número 6, tá bom? Ok, com isto aí eu posso dizer aqui... No número 6, o que nos é dito? A resistência de uma bobina deverá ser de 60 amperes, de 60 ohm, tá bom? Com isto eu já vou definir aqui os meus dados, que isso aí é bom, não é? Se você já parte definindo os dados, você está no caminho certo, amigo. Ok. Deverá ser de 6 ohm, então significa que a minha resistência já é 6. O seu enrolamento é feito por um fio de prata de 0,5 milímetros ao quadrado. Milímetros ao quadrado é o valor da área, então pode dizer que a área pode ser representada por AOS, nesse caso vale tudo. Com isso já pode dizer que é 0,5 milímetros ao quadrado. Por que eu já sei que é área? Milímetros é unidade de área, não há outra coisa. É de seção transversal, tá bom? Quantos metros de fio condutor são necessários? Perguntaram quantos metros de fio são necessários. Metros de fio significa isto que é o meu comprimento, que eu não sei. Me dão aqui uma constante, que esta constante é uma constante de resistividade. Um símbolo que se representa mais ou menos assim. Esta aqui não. É mais ou menos assim, um símbolo meio que densidade, mais ou menos assim. Dizem que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohm. Neste caso, ohm. Este símbolo ohm aqui, tá bom? Feio, mas enfim, milímetros ao quadrado sobre metros, tá bom? É assim. Com isto, você já pode definir uma fórmula. Fórmula
a fórmula de resistência vai ser resistência igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, tá bom? Esta aqui é a fórmula de resistividade. Deixa eu colocar aqui barra resolução. Resolução. Com isto aí, nós podemos já definir, queremos o quê? O comprimento. Vou pegar aqui uma outra lapiseira, queremos o comprimento, ou seja, queremos este senhor aí. Então, é questão simplesmente de converter a fórmula para eu obter este meu senhor aí. Esta fórmula fica resistência igual a resistividade vezes comprimento sobre a área, tá bom? Em princípio, isto aqui equivale a dizer que uma vez que eu quero este meu senhor aqui, vou passar o S para lá, vai ser resistência vezes o S, significa isto que fica assim, tá bom? Passa este primeiro, quando passa, vem multiplicar e sobra assim. E por fim, vou ter minha fórmula final, que vai ser dizer, uma vez que eu quero este ainda, vai ser resistência vezes a área sobre a resistividade igual à largura, que é este meu dado que eu estava à procura. Então, minha fórmula final fica sendo basicamente esta, não é? De resistividade, fica sendo basicamente esta. Com isto aí já posso calcular a minha largura. Posso dizer que largura é igual a resistência, já tenho aí 6, vezes a área, que é 0,5, sobre a resistividade, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Substituindo nos dados, fica isto. Então, quer dizer que o meu comprimento vai ser igual se eu multiplicar 6 vezes 0,5, isto aí fica sendo 3, tá bom? 3 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Para finalizar e arrebentar aqui, é só dizer que largura vai ser igual a dizer, vou ter que aqui dividir, tá bom? Dividir o 3 por 1,6. Nesta situação, se você não domina nenhum outro método, é melhor você ter uma calculadora, que é bom, tá bom? Então, nesse caso, a divisão de 3 sobre 1,6 fica isto 1,87 mais alguma coisa lá para o infinito vezes 10 elevado a 8, tá bom? Acalme os ânimos, porque você aí já está a ficar, mas este mano aqui, ele correu, porque o 8 passou de negativo para positivo, não é mesmo? Preste atenção aí e fique esperto. Aqui no 3, já que isto aqui é uma notação científica, não é? É uma notação científica, então é suposto dizer vezes 10 elevado a 0 aqui. Para poder simplificar este 10 com este. Este vezes 10 elevado a 0, você acrescenta ele para simplificar a notação científica que aqui existe, tá bom? Uma vez que é 10 elevado a 0, não muda nada, porque 10 elevado a 0 dá 1. Uma vez o 3 dá 3, tá bom? Então não mudou nada. Com isto aí eu posso aqui acrescentar, dizer que eu dividi realmente o 3 sobre 1,6, sim, dividi que deu isto. Agora, esta parte aqui do 10 elevado a 8, que é a parte da notação científica, o que eu fiz? Uma vez que eu dividi este e este aqui, eu acabei ficando aí com simplesmente 1,87 vezes 10 elevado aqui, este zero aqui, não é? Este zero. E aqui você lembra de uma propriedade de potência, esses dois aqui. É só aplicar uma propriedade de potência. Qual é essa propriedade de potência? Essa propriedade diz que numa vez que você tem A elevado a N vezes A elevado a M, isto aqui é igual a dizer A elevado a N mais M, tá bom? Aplicando essa propriedade de potência, você já sai arrasando. Que na verdade nem é de divisão esta propriedade, tem que estar isto aqui, é dividir, tá bom? E aqui vai ser subtração. Quando divide é subtração. É essa propriedade de potência que aqui estou a tentar te introduzir. Com isto, vou ficar aí com 10 elevado a 0, que é este 10. E este aqui, uma vez que estou a dividir essas duas bases iguais, vou levar este aqui, vou passar ele para cima, então vai ficar menos, tá bom? Menos, por causa da propriedade de manter a base e subtrair os expoentes, menos o 8. Esse menos o 8 é este aqui. Este menos é da fórmula de potências, tá bom? Ficou claro até aí? Com isto aí, já posso finalizar aqui dizendo uma coisa. Se eu tenho 0, vai ser menos dá o quê? Dá mais. Então, vou terminar aqui com 10 elevado a 8 positivo. Pegou a visão? É só isto. Então, a sua resposta estaria certa até este ponto. Ok? Vamos lá e partir e correr para arrebentar com outras questões. Enfim, aqui. A próxima questão que a gente vai estar aí a arrebentar vai ser a questão número 7, tá bom? O que diz essa questão número 7? Ela diz: a figura representa um circuito elétrico constituído por 3 resistências iguais a 60 ohms, ok? O que estão a dizer nessa questão, tá bom? Que até estou a gaguejar. O que estão a dizer nessa questão diz que
A figura representa um circuito elétrico, constituído por 3 resistências iguais. Ou seja, quer dizer que a resistência 1 é 60, a resistência 2 também é 60 e por fim a resistência 3 também vai ser 60, tá bom? É com isso que queremos dizer a afirmação. Cada. Pegou a visão com certeza. Vem aqui. Submetidos a uma DDP, diferença de potencial, constante de 60 volts. Já temos aí o nosso DDP constante. E frisar aqui que numa associação em paralelo, tá bom? Associação de resistências em paralelo, a tensão tem que ser exatamente constante, tá bom? Tem que ser constante. Então aí já facilitaram um pouquinho do trabalho pra gente. Aí dizem, determine a alternativa A, a resistência equivalente entre A e B. Aí somente queremos a resistência equivalente entre A e B. É tudo que nos falta. Antes de mais nada, deixa eu explicar aqui o que esta afirmação quer dizer. A resistência equivalente entre A e B, entre este ponto até este ponto. Ou seja, querem aí a resistência total. Preste bem atenção. Quer dizer isto, que a minha resistência tem que ser total de todas essas resistências, tá bom? Porque de ponto A a B, você nota que aqui a energia pode vir de cá, tá bom? A energia vem. Quando chega aqui, ele vai se dividir em 3 partes. Pode se dividir 60 para aqui, 60 para lá e 60 para cá. Ao dividir-se 60 para lá e para cá, ele vem. Quando chega aqui nesse ponto, começa a se unir, a resistência também se torna a mesma que a resistência inicial aqui no ponto A. É o que estou a dizer, tá bom? Então, dado isso, nós queremos aqui a resistência total nesses extremos do ponto A até o ponto B. Então, nos faz isto entender que a resistência que nós queremos aí é total. Ok, espero ter ajudado. Vamos lá aí arrebentar com essa questão que nos diz. Ou seja, alternativa A. Aí vem a resistência equivalente entre A e B, tá bom? Ok, vamos lá aí. A resistência equivalente entre A e B. Podemos até dizer aqui que são dados, tá bom? Que a resistência 1 é igual a 60, a resistência 2 também 60, a resistência 3 também 60. Ok? Com isto já posso até aplicar a fórmula, se assim for conveniente, fórmula barra resolução. Ok? Com isto aí eu posso dizer aqui que a resistência não, uma vez que isto aqui é uma associação em paralelo, tem que ser 1 sobre resistência total, que é igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Uma vez que são 3 resistências que aqui eu possuo, tá bom? Com isto vou ter 1 sobre resistência total, que é igual a 1, a resistência 1, 60, mais 1 sobre a resistência 2, 60, mais 1 sobre a resistência 3 também, que é 60. 1 sobre a resistência total, isto aqui é igual. Vais manter o quê? O numerador, que é 1 mais 1 mais 1. Tudo isto sobre 60. Pois você sabe que na divisão, ou seja, na adição de frações, nós temos que igualar a base. Uma vez igualada a base, temos que manter a mesma. Tá bom? Uma vez que essa nossa base já está igualada, aqui só nos falta manter. Com isto, vou ter 1 sobre resistência total, que é igual a 3 que divide por 60. Então, com isto, você vai fazer meios extremos. Meios extremos que acabam ficando com resistência total vezes 3, que é igual a 60 vezes 1. Para finalizar, a resistência total vai ser igual a 60 sobre 3. Então, a resistência total finalmente vai chegar aí a ser... se eu dividir o 3 por 3, vou ter aí 20 ohm, tá bom? 20 ohm é a minha resistência total. Com isto, já posso partir para a questão B. Dizem aí a questão B. Querem a intensidade da corrente total do circuito. A intensidade da corrente total do circuito, ok? Aí nós queremos somente a intensidade total. Então é só lembrar que resistência é igual a tensão sobre intensidade, tá bom? Isto tudo já é total. Tensão também tem que ser total e a resistência também tem que ser total. Tudo aí já é total. Então com isto eu quero calcular a minha intensidade. É só converter a fórmula como isto. É só lembrar que aqui temos 1, então faz meios extremos. Então vai ser tensão vezes 1, que é igual a resistência vezes a intensidade, tá bom? Com isso aí, eu posso aqui terminar dizendo que tensão vai ser igual a minha resistência tem que ser resistência total, e essa resistência total é 20 vezes a intensidade também tem que ser o quê? A total. Espera aí, estou a calcular coisa errada aqui. Ok, ok, percebi.
Querem-nos a intensidade, não a tensão. Eu já estou a calcular a tensão. Muito bom. Ok, com isto, ainda não terminei de converter a minha fórmula. Então, a intensidade vai ficar igual à tensão. Esta aqui tem que passar para lá, vai vir aqui dividir, tá bom? Então, a intensidade tem que ser igual à tensão. A tensão já nos foi dita que a tensão nesse intervalo é de 60. Com isto, já posso colocar 60 divisível pela intensidade, ou seja, resistência total também, que tem que ser 20. Intensidade vai ser igual. Posso dividir o 6 por 2, que dá 3. Então, vai ser 30 amperes. Assim que você termina de resolver o número 7 e sair aí da sala do exame sorrindo, porque você já está prestes a arrebentar com todo o exame. Até aqui estás a conseguir pegar a visão. Se estás a conseguir pegar a visão, comenta aí e diz o que você está a achar da resolução deste vídeo, tá bom? Porque aqui eu quero te passar mesmo o conhecimento que deve ser passado, tá bom? É devido a isto, estou a passar para ti o que me foi dado de graça também. Dou de graça o que me foi dado de graça também. Vamos arrebentar com a questão 8. Diz aí, as especificações de um eletrodoméstico são 60 amperes, já vou correr para dados, que é assim que se faz. Então, intensidade vai ser igual a 6 amperes e 60 ohm. Isto meramente dizer que isto aqui é resistência, que vai ser 60 ohm, tá bom? Com isto, qual é em watts a potência elétrica dissipada? Okay? Queremos a potência, não sabemos. Então, vamos lá correr para a fórmula. Com isto aí, qual é a fórmula que vai me relacionar esses dois? É só dizer que é sabido que potência pode ser igual a tensão vezes intensidade, tá bom? Mas também é sabido que aqui é sabido também que a resistência pode ser igual a quê? A tensão sobre intensidade. Mas uma vez que eu quero aqui relacionar essas duas fórmulas, tenho que relacionar essas duas formas de modo a obter intensidade e, consequentemente, a resistência, pois não existe uma fórmula já específica de calcular esses dois juntos de uma só vez, tá bom? Dentro da potência, isso aí, tá bom? Ok, vamos lá relacionar essas duas fórmulas. Relacionando essas duas fórmulas, fica isto aí o quê? Vamos lá. Aqui na resistência, eu já vou dizer, uma vez que eu tenho tensão aqui, então, uma vez que eu tenho tensão, tenho que eliminar essa tensão para ficar com a intensidade. Então, já vou convertendo essa fórmula, vou passar este para lá, então vai ser resistência vezes intensidade, que é igual ao quê? A tensão. Então, a tensão é igual a tudo isto aqui. Então, já posso vir aqui, trabalhar com esta minha outra fórmula, como isto, dizer que potência vai ser igual no lugar da tensão é só substituir pela resistência vezes intensidade vezes a intensidade. Essa intensidade é esta que ficou aqui. Então, potência vai ser igual a resistência vezes intensidade ao quadrado. Pode sim já existir uma fórmula como esta, você já pode ter visto, mas aí eu te indiquei como que é, ou seja, a proveniência desta fórmula, tá bom? Com isto aí já vamos para a resolução. Então já podemos dizer que potência é igual. A resistência já foi me dada 60 vezes a intensidade, que é 6 ao quadrado. Por fim, potência vai ser igual a 60 vezes 6 ao quadrado é a mesma coisa que dizer 36. Então potência vai ser igual. Se queres praticar um pouquinho a matemática usando seu cérebro, é só efetuar a multiplicação disso aí usando a cabeça. Quer dizer, vamos simplesmente usar o 6 e o 36. Esqueça o zero, tá bom? Então vai ser simplesmente dizer o quê? 6 vezes 6, começa de trás, não é? Isto aqui é mais ou menos 36 por 6, assim, não é? Vezes aqui. 6 vezes 6 dá 36, onde vai o 3 fica o 6, não é? 6 vezes o 3 dá 18, 18 mais 3 vai dar isto aí, 6 vezes 3 dá 18, sim? 18 mais 3 vai dar isso aí 21, não é? Então vai ser 21 e este zero que sobrou aqui, colocas aqui. Então vai ser 21, 21, 6, 0. 0, ou seja, 2160 watts. Assim que é. Assim como se usa o cérebro na matemática, né? E consequentemente vai usar na física também. E com isto você sairia sorrindo nesta questão porque você já arrebentou. Vamos lá, isto. Outra questão aqui, o número 9. Sem sossego e sem preguiça. Vamos lá arrebentar com isto aí e mostrar que isto aqui é realmente te levar do zero ao nível topo, ok? Vamos lá, isto. O que é medido no número 9? A câmera desfoca. Infelizmente, a câmera tende a desfocar às vezes.
por falta do equipamento. Mas você aí do seu lado, se você sente um pouquinho por mim, que eu trabalho em prol de si, pode aí nos fornecer métodos mais convenientes de trabalhar. Mas enfim, vamos lá resolver aí o número 9. Durante 10 minutos, um termoacumulador aqueceu. Ok, antes vamos para dados, né? Sem precisar correr. Vamos lá voltar aí. Durante 10 minutos, ou seja, o tempo vai ser 10 minutos, tá bom? Um termoacumulador aqueceu certa quantidade de água ligada a uma tomada doméstica de 220 volts. Então, tensão já deu 220 volts. Determine em joule a quantidade de energia dissipada em calor quando a intensidade da corrente elétrica é de 5 amperes, ok? Então aí 5 amperes, então isto é a intensidade que é 5 amperes. Eles querem a quantidade de calor, pode ser representado por K ou por E. As duas coisas valem, tá bom? O K ou o E. O Q ou o E, né? O Q ou o E. Com isto aí, vamos lá, a fórmula para a resolução. Quer dizer isto aí que a quantidade de calor vai ser igual a tensão vezes intensidade vezes a variação do tempo. Então, a carga vai ser igual, a tensão vai ser 220 vezes a intensidade, que é 5 vezes 1 minuto só. 10 minutos, esse tempo não está no sistema internacional, a sua unidade, não é? São 10 minutos, esse tempo precisa estar em segundos. Então, vai dizer que 1 minuto, 1 minuto está para 60 segundos. Agora, 10 minutos estão para quanto, não é? 10 minutos estão para quanto? Daí você faz meios extremos, vai ser x vai ser igual a 10 vezes 60, não é? X vai ser igual, a multiplicação disso dá 600 segundos. Então, você já vai colocando aqui 600 segundos, ou pode dizer que aqui é equivalente também a 600 segundos, não é? Por fim, a quantidade de carga vai ser igual a dizer aí um valor aproximado a isto aí, em joules, tá bom? Em joules, acabou. Pode ler esse número aí, que é 660 mil joules, tá bom? Que é aí, partindo aí já para a próxima questão. Estamos animados e vamos arrebentar mesmo, ok? 10. Diz aí, um número de voltas completas que um oscilador realiza por unidade de tempo chama-se, ok? Descansa lá um pouco. É só vir para a frequência e você está feliz, tá bom? O número de voltas que um oscilador dá por unidade de tempo chama-se frequência, tá bom? Período é o tempo gasto. Amplitude é a longa. Número 11. Número 11. O que nos diz essa questão de número 11? Número 11, vamos lá arrebentar com 11, diz aí. Qual em segundos o período de um pêndulo simples, dados, obviamente. Vamos lá, isso. O período, então, o período de T, não é? Isso é sabido. Que o período representa-se por T aqui. Período de um pêndulo simples de 0,4 metros de comprimento. Comprimento é igual a 0,4 metros, tá bom? Ok, deixa eu dobrar aqui a folha. 0,4 de comprimento num local onde a aceleração de gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gravidade já vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Considero π igual a 3. Então, π, vamos considerar ele igual a 3. Aqui eu posso dizer fórmula para resolução, tá bom? Com isso aí, me é possível dizer que período é igual a dizer 2 vezes o π, aplicando aquelas equações de Thomson, tá bom? 2 vezes o π, raiz de comprimento sobre a gravidade. Esta é a fórmula que te leva a arrebentar com essa questão. Finalizando aqui, o período vai ser igual a 2 vezes o 3, o π aqui equivale a 3, a largura 0,4 e a gravidade 10, tá bom? Com isto aí, o período vai ser igual a dizer 6 vezes. Este número decimal aqui, se você tem uma calculadora, você vai calcular logo de uma vez, mas caso não, é só dizer 4 sobre 10, transforma ele em forma de fração, sobre o outro 10 aqui, não é? Então, com isto aí, o meu período vai ser igual a 6 raiz
aqui nós temos duas frações. É só manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, assim, tá bom? Com isto aí, o meu período vai ser igual a 6 raiz. Este 10 já pode ser com este. Aqui fica 4. Com isto, o meu período vai ser igual a 6 vezes raiz de 4, 2, que por fim o período vai ser igual a dizer 12 segundos. Aí está aplicando a equação de Thomson. Vamos lá e arrebentar com as próximas questões. A próxima questão é o 12, não é? Ok. O que este 12 tem para nós de surpresa? O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de período igual a 6 segundos. Determine, ok, já sabemos que o período é igual a 6, já posso até estimar aqui 6 segundos, ok? Alternativa A, amplitude da onda. Num movimento, isto aqui é movimento harmônico simples, este gráfico, você só precisa saber que a amplitude é a alongação máxima de uma onda, tá bom? Qual é a alongação máxima desta onda? É só você olhar aqui, que são esses os limites. Esta onda aqui, e a amplitude tem que ser um valor positivo, tá bom? Então, neste caso, a alongação máxima desta onda, uma vez que é valor positivo, podemos dizer que ele se alonga ao máximo até este ponto. Por quê? Porque deste ponto ele já só faz o quê? Desce, desce, desce. Tá bom? E quando chega a este ponto também, que podemos chamar este ponto de uma alongação máxima, que está aqui, é menos 0,4, que é a mesma coisa que 0,4, tá bom? Então, a alongação máxima são estes extremos aqui, onde o gráfico muda de sentido. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Estas são as alongações máxima. E a alongação máxima deste meu senhor aqui é só dizer que a amplitude vai ser igual a 0,4 metros. Isto é num movimento harmônico simples. Vamos lá para B. Diz aí, o comprimento da onda. Queremos já o comprimento da onda aí. Só tens que dizer que o comprimento da onda é igual, tá bom? A distância sobre os intervalos. Ou seja, intervalos. Intervalos vezes o 4, tá bom? Com isto, a amplitude vai ser igual. A distância, com distância querem dizer o quê? Querem dizer o ponto daqui até aqui. Ou seja, quanto ele consegue se alongar. Daqui até este ponto, quando ele se alongou, 36. Esta é a distância, 36 metros. Sobre estes intervalos que se refere aqui, são a divisão daqui desses pontos, tá bom? São a divisão nesses pontos aqui de número de partículas. Aqui. Tá bom? Já está aí. Dividir para você conseguir ver melhor. Isto aí podemos contar, dizer que temos aqui 1, 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11 e por fim 12. Então ele tem 12 partículas, não é? Daqui até aqui. Então esses são os intervalos. Já pode dividir aqui por 12 vezes o 4. A amplitude vai ser igual a 36, que divido o 4 por 12. Ao dividir o 4 por 12 dá 3. E por fim a minha amplitude, se eu dividir o 36 por 3, vai dar aí 12 metros, tá bom? Esta é a minha amplitude, tá bom? E para finalizar aqui com 12, querem a velocidade de propagação da onda. É só lembrar que velocidade é igual a amplitude sobre o tempo, ou seja, o período, tá bom? Também existe outra fórmula que diz que velocidade é igual a frequência vezes a amplitude. Pode usar uma dessas duas fórmulas. Vamos lá. Os nossos dados aqui no nosso gráfico nos pedem para usarmos esta fórmula aqui. Só indiquei esta para você ficar mais atualizado, tá bom? Então, velocidade vai ser igual ao comprimento da onda, que é 12, já temos aí, sobre o seu períodos, tá bom? O período de propagação. Então, o período de propagação está aí, 6. Então, já temos aí 6. Isto nos equivale a dizer que, dividindo isto aí, nós vamos ter 2 metros por segundo ao quadrado. É assim como devia se arrebentar com a questão número 12. E você já saia feliz assim, desse modo, vês que já acertou o 12 e o resto já que vem, já estás pronto para arrebentar. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o 13. Escolhe a opção que completa a seguinte frase. Os pescadores, para garantir uma navegação segura, usam, vamos ser sinceros, usam a bússola, não é mesmo? Usam a bússola para lhes direcionar. Voltímetro, ímã com amperímetro, claro que não. Vão usar a bússola, tá bom? Porque a bússola, ela segue
os sentidos magnéticos, tá bom? Os polos magnéticos, negativos e positivos, e com ela é possível usar para navegação, tá bom? Então vamos lá para 14. Diz aí qual é em metros a distância que um objeto percorre partindo do repouso, animado de movimento retilíneo uniformemente variado, sabendo que ganha uma velocidade de, ok? Aí já nos dizem que ele ganha uma certa velocidade. Dizem aí que número 14, ele ganha uma velocidade de... Deixa eu pegar aqui uma outra lapiseira. Esta daqui. Dizem que o número 14, ele ganha uma velocidade, isso aqui são dados, tá bom? Ganha uma velocidade de 50 metros por segundo. Ok. E por fim aí, a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Fórmula para resolução. Ok, vamos lá, este exercício aqui é um pouco meio que estranho, tá bom? Porque vais perceber que aqui já dizem que está num movimento retilíneo uniformemente variado, e eles nos propõem aqui nós procurarmos a distância, não é? Com isso, a única fórmula que é conhecida para calcular esse tipo de problema é dizer que o espaço vai ser igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes a variação de tempo, vezes a aceleração, vezes a variação de tempo ao quadrado sobre 2. Esta é a fórmula conhecida para aplicar nestas situações, tá bom? Então, com isso o espaço vai ser igual. O espaço inicial já dá 0, mais velocidade inicial já. Aqui podemos considerar velocidade de 50, vezes a variação de tempo, podemos considerar 0, uma vez que nem nos dá um tempo, vezes a aceleração. Aceleração já nos dá aí 5, vezes o tempo que é 0 sobre 2. Você vai notar que o espaço vai ser igual a 0 metros, tá bom? Por quê? Se estes números aqui estão a multiplicar por 0, tudo isto aqui vai ser absorvido dando zeros, tá bom? O único valor que sobra é o 0 metros. É a única saída que eu encontrei para resolver esse problema. Mas também é só isto. Uma vez que não nos dá um tempo, complicam tudo. Mas também eu vou te mostrar um outro método que você talvez poderia ter partido. Chama-se equação de Torresel, tá bom? Mas tenha cuidado a usar esta equação de Torresel, porque no nível da 10ª classe, essa equação de Torresel não é ensinada. Porém, eu vou te ensinar aqui para você perceber que em caso em que você tenha velocidade de aceleração e não tenha um tempo, você pode usar esta equação. Essa equação diz que a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, tá bom? Então, minha velocidade já sei aí que vai ser 50 ao quadrado, que é igual à velocidade inicial, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 5 vezes a variação do espaço. E o que estou à busca é o mesmo espaço. Isto aqui vai dar o quê? 5 ao quadrado já dá 25, então fica 250, que é igual, aqui já dá 0. Com isto, vou ter 2 vezes o 5, vai dar isto aí, 10 vezes a variação do espaço. Então, vou ter 250 aqui, divide por 10, igual a variação do espaço. Então, este com isto sai com isto, então isso aqui vai ficar 25 igual a variação do espaço. Ou seja, a variação do espaço é igual a 25 metros, tá bom? Usando a equação de Torresel. Mas tenha cuidado ao usar este método, porque esta equação de Torresel é a única equação que te permite calcular aceleração, velocidade, mesmo o espaço sem ter o dado tempo, que é o que acontece nessa nossa questão. Mas você pode usar muito este método aqui, porque este é o mais conveniente ao nível da 10ª classe. Mas se você aprendeu na escola a equação de Torresel, então é só lembrar e usar a equação de Torresel nessas situações, tá bom? Vamos lá aí, partir para a próxima questão. Próxima questão, que é o número 15. O que nos diz esse número 15? Um móvel percorre durante 5 horas, tá bom? Um móvel percorre durante 5 horas uma trajetória retilínea com velocidade que apresenta uma variação de acordo com o gráfico. Ok, vamos lá ver isto. Classifica o tipo de movimento, tá bom? Você já sabe que isto aqui, temos aqui a velocidade, não é? Temos aqui o tempo. É só dizer que o tipo de movimento para a linha A é um movimento retilíneo uniformemente
acelerado. Por quê? Que eu afirmo que isto aqui é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Dizem que com a velocidade que apresenta uma variação de acordo com o gráfico, tá bom? Isto aqui é um móvel que percorre uma trajetória retilínea, tá bom? Com a velocidade que apresenta uma variação de acordo com o gráfico. E também você nota outra coisa. A velocidade e o tempo. E o que define a velocidade e o tempo é a aceleração. A aceleração é igual a variação de velocidade sobre a variação do quê? Do tempo. E uma vez que isto aqui é a variação de tempo sobre a variação de... A aceleração é igual a variação de velocidade sobre a variação de tempo. E o que define que isto aqui é um movimento acelerado é porque a sua aceleração ao longo do gráfico vai ser o quê? Positiva. Além do que vai estar aqui a subir. Se está a subir, é claramente que é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá bom? Acelerado. Primeiro ponto é esse dado de velocidade e o tempo que nos chama a atenção, que isto aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado em princípios, tá bom? E depois disso, o que nos chama a atenção é que este gráfico aqui, ao longo da sua trajetória, ele somente cresce, ele vai crescendo, 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 independentemente dos valores que forem adicionados aqui, tem que ser valores maiores que estes que estão aqui presentes agora. Então, com isto aí, ele vai continuar a fazer o quê? Crescendo, crescendo e crescendo mais ainda no sentido positivo. Se isso acontece, é o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Seria retardado se esse gráfico decrescesse, tá bom? Aí já seria retardado. Pegou a visão? É tudo que posso dizer sobre a alternativa A, então vamos para daí. Aí dizem, calcule a aceleração. Ok, neste sentido você só precisa calcular a aceleração mesmo, mas você tem que observar que a aceleração neste gráfico tem que ser o quê? Constante. Então, vamos lá, eu quero te fazer ver uma coisa aqui, dentro desse gráfico. Dizem aqui que nós temos 0, aqui temos 1, aqui temos 2, aqui temos 3, aqui temos 4 e por fim aqui temos 5. Isto tudo dentro do tempo em horas, tá bom? E aqui a velocidade em quilômetros por horas. Aqui assim. Ok, observa. Aqui eu tenho o quê? Primeiro eu tenho 2. Em seguida tenho 4 e outra em seguida já tenho o 6. E você nota que esse 6 aqui, ele está ligado com o 5, tá bom? Está ligado aqui com 5. E este 2 estaria ligado com 1, tá bom? E este 4 estaria ligado aqui com um outro valor que seria o 3. Assim, para este gráfico ficar uma coisa parecida com esta tocando aqui no 0, tá bom? É assim. Mas para você descobrir outros valores que aqui na velocidade não te dão, que ligam com este aqui, é só contar aqui. É 2, então o valor que segue vai ser 3. É 4, então o valor que segue vai ser o quê? Vai ser 5. Deste modo, você já pode ligar este gráfico aqui para aqui, ligando este aqui a este valor aqui, tá bom? Aí criando já pares ordenados. Assim você já fica esperto e vai conseguir calcular a sua aceleração sem falhas, tá bom? Ok, com isto eu já posso dizer aqui que a aceleração é igual a variação, ou seja, vou dizer velocidade final menos velocidade inicial, sobre tempo final menos o meu tempo inicial. Com isto aí, eu posso dizer que a aceleração é igual a minha velocidade final. Posso pegar dois números pares ordenados, tá bom? Posso pegar aqui esta aqui como velocidade final e esta aqui como velocidade inicial. Posso pegar, uma vez que eu pego este, então esse aqui também tem que ser tempo inicial. Se eu pego este aqui tem que ser o meu tempo final, tá bom? Assim, é o que você tem que perceber aí, tá bom? Se você pegar esses pares aqui, se você pega este, tem que pegar este. Pega este, tem que pegar este. Pega este, tem que pegar este. Pegar os pares que estão coordenados. Com isto é a minha velocidade final, tá bom? Vai ser aí 3 menos 2, sobre dizer o meu tempo final vai ser 2 menos o meu tempo inicial, que é 1. Consequentemente, isto aqui vai ficar 1 sobre 1. E por fim, vou ter aí 1 como solução. 1 metros por segundo já ao quadrado. A aceleração tem que ser constante, tá bom? Tem que ser constante. Com isto aí, já calculei a minha aceleração aqui. Se você quiser tentar do outro jeito, é só dizer que a aceleração é igual a dizer variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, com isto, vais pegar a variação de velocidade. O valor da velocidade que você for a escolher tem que ser equiparado a este aqui daqui, tá bom? Mas esta fórmula aqui, ela não vai te dar um valor constante, não é? Então, deste modo, uma vez que essa aqui não vai nos dar valor constante, tem que ser o quê? A aceleração tem que ser a velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. A aceleração tem que ser constante neste gráfico. Então, a aceleração tem que ser igual
a velocidade final eu posso escolher um outro par, tá bom? Posso escolher este par com este aqui. Então, este aqui vai ser meu inicial e este aqui vai ser final. E aqui também serve o mesmo, vai ser o meu tempo inicial, este aqui vai ser o meu tempo final. Então, com isto aí eu posso dizer que tenho 5 menos 4 sobre dizer 4 menos 3, tá bom? Com isto aí eu vou ficar com 1 sobre 1, que é igual a 1 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Com isto, você observa que eu sempre que eu fizer isto, vou estar a obter o quê? Um valor constante. Então, se eu estou a obter um valor constante, significa que a minha aceleração não tem como estar errada se eu usar esta fórmula aqui, tá bom? Esta aqui não é conveniente para este tipo de situação, porque por vezes ele não dá um valor constante. Abriu a visão? É tudo. Vamos correr para o próximo número, o próximo e o último. Espero que você tenha entendido sobre o assunto aqui. O próximo e o último diz-nos o seguinte. Um objeto é abandonado de uma certa altura e leva 5 segundos até atingir o solo, considerando 10 metros por segundo, ou seja, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é em metros por segundo a velocidade com que o objeto embate o solo? Ok, amigo, é bacela. Então, sendo bacela, vou resolver de uma forma simples e rápida. É só dizer que velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Queda livre de um corpo. Então, a velocidade vai ser igual a gravidade já dá 10 vezes o tempo, que já dá 5. E por fim, a velocidade vai ser igual a 50 metros por segundo. E, fim. Dado isto, eu já digo aí que se você gostou do exame, ou seja, da resolução deste exame aqui no seu total, já vai se inscrevendo, comenta aí, diga o que você achou da resolução, diga-me se a percepção chegou de bom modo, se gostou ou se não gostou. Se gostou também comenta, se não gostou também diz o motivo de não ter gostado para a gente melhorar esses fatores aí. Por quê? Porque é consigo que a gente conta para melhorar e desempenhar bem o nosso papel aqui deste lado, para que daí deste lado você tenha a melhor forma de estudar e compreender estes conteúdos que eu tento trazer aqui para ti, tá bom? Então, muito canimambo e lembre-se, dou de graça o que também foi me dado de graça e que neste canal sempre vou te levar do nível 0 ao nível topo. Meu nome é Marcos Gove e você esteve no Planeta Estudantil. Fique com Deus e bons estudos.